Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no Fator Político BR. Esse programa é o Show do Mário Robert. Você já está convocado, patriota de bem, a deixar um like e compartilhar ao máximo, chamar mais pessoas aqui para assistir essa bancada maravilhosa que eu vou chamar logo após anunciar aqui as nossas atrações. Nós vamos falar hoje do CPAC Brasil, que é o evento talvez o mais importante da direita mundial e que acontece nesse final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e que está sendo absolutamente um sucesso e está causando desespero na esquerdalha. Isso mesmo, nós vamos falar isso e outros assuntos aqui no programa O Show do Mário Robert começa agora. Se o Guga dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Seu Guga, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são presas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. Isso aí, nós já estamos aqui com os nossos amigos de bancada de hoje. Como sempre, o nosso querido doutor Caivano está sempre disponível aqui para ajudar o Mário Robert e o Fator Político BR. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço o convite. Mário Robert é show. Então, sempre que tiver esse convite, eu estarei por aqui. Prazer dividir a bancada aí com o querido Alexandre e, obviamente, com você e toda a nossa audiência. Segue lá, você é o maestro e através da sua batuta é que a gente vai seguir os comentários aqui, Robert. Valeu, meu querido. Obrigado também pela sua presença, querido Alexandre Pires, gaúcho, aguerrido, que sempre está aqui conosco também, disponível aqui aos programas de domingo. Muito obrigado, meu querido. Tá sem áudio. Esqueci. Obrigado por estar aqui com vocês novamente, o Caivano aí, que acho que fazia um tempinho que a gente não se via. Tu também, Mário, obrigado pelo convite aí. É isso aí. Ó, vou começar já. O pessoal tava querendo ver o Milei, né, no CPAC, e aí ele já entrou, ele acabou de entrar agora. Eu vou colocar na tela pra gente acompanhar um trechinho dele falando, porque é muito impactante. Dá só uma olhada. Ustedes, los adultos, los jóvenes y los niños saben que el capitalismo es lo que nos va a llevar a la libertad. Sin más preámbulos, quiero presentarles principalmente un amigo, a un referente de la libertad mundial, a una persona que cuando la conocí ya hace muchos años me dijo: voy a exterminar la inflación y voy a exterminar la corrupción, voy a terminar con la política corrupta. Y claro, faltaba algo, y era que lo voten, y lo votaron. Él es economista, es el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, primer argentino en desafiar a la casta corrupta y empobrecedora. Es el primer presidente en decir verdades frente a la miseria planificada del Foro Económico de Davos. Y esto lo digo como argentino, es finalmente quien nos va a sacar de tanta decadencia, de tanta miseria y de tanto populismo. Señores, el mayor exponente de la libertad en Argentina y a nivel mundial, con ustedes, el presidente de la Nación Argentina, el doctor Javier Gerardo Milei. Aí, neste momento, eles silenciam lá por causa dos direitos autorais da música do AC/DC, tá? Aí ele entrando com toda a euforia. Abraçou o Bolsonaro, o Lula já deu um mini infarto lá do outro lado. Liberta carajo! É, olha lá. Tá tocando aí, ó, AC/DC ao fundo, ó. É isso aí. Nunca o presidente da Argentina foi tão respeitado no Brasil, né? ¡Hola a todos!
La casta y los socialistas tienen miedo. Começa provocando já. É a voz do povo, minha gente. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de CIPAC por la invitación y al presidente Jair Bolsonaro y a Eduardo Bolsonaro por la cálida bienvenida que he recibido. Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos. Hoy quiero hablarles de la receta económica y cultural del socialismo en América Latina, sobre que ellos están equivocados y nosotros tenemos razón, y si cómo se está librando la batalla por el destino de la Argentina desde que asumimos la presidencia. Si analizamos los distintos casos de gobiernos socialistas o de izquierda en América Latina en los últimos 20 años, encontrarán seguramente una serie de denominadores comunes que aparecen en conjunto y que constituyen una verdadera receta del desastre, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural, porque hay una relación de causalidad entre todos estos elementos y no es una mera coincidencia. ¿Qué pasó? Por favor, tomen asiento para que los que están atrás... ¿Estamos bien ya? En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altos. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, pero a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. El stock se va acabando hasta que en un punto deben recurrir al endeudamiento. Nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el consecuente déficit fiscal. Simplemente buscan distintas maneras de seguir financiándolo. Cuando ya no pueden recurrir a los impuestos o al endeudamiento, recurren al peor de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de sus monedas y condenando a toda la población a la pobreza. En el camino, ponen regulación sobre regulación ante cada problema que aparece, con tal de no solucionar el problema de fondo. Y en cada uno de esos parches le inventan un negocio a algún amigo, generando una casta de empresarios prebendarios protegidos por el poder político, que compiten artificialmente pescando en una pecera. El costo de todo esto, tarde o temprano, la paga la gente. La misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer en el poder. Porque no podemos engañarnos. Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo.
La consecuencia es que la gente termina pagando en inflación desenfrenada lo que le regalan en subsidios y termina pagando en bienes más caros y de peor calidad la política de protección industrial y manufacturera que los gobiernos promueven para beneficiar a sus amigos. Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI, del que tanto hemos escuchado hablar los hermanos latinoamericanos y que defienden todos los populistas que integran el Grupo Puebla, o que también, digamos, antes se llamaba Foro de San Pablo. No hace falta que les cuente en detalle cómo la aplicación de esta receta del desastre funcionó en la Argentina en los últimos 100 años, y en particular en los últimos 20. Alcanza con recordar que tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años, que nuestros políticos irresponsablemente multiplicaron nuestra base monetaria 25.000 trillones de veces en los últimos 70 años. Y esto no es una hipérbole, es un dato duro. Alcanza con recordar que de 1975 para acá, el porcentaje de argentinos por debajo de la línea de pobreza se multiplicó por 10, que tenemos el mismo PBI per cápita que en 2007 y que la economía formal no genera empleo genuino desde hace más de 10 años. Y basta con ver, con mucha bronca, que mientras nosotros nos hundíamos, el resto de los países que tuvieron economías más liberales progresaron. Pero aún así, dentro de lo que es el derrotero de casos de estudio del socialismo latinoamericano, la catástrofe argentina puede ser tomada como un caso intermedio. La pregunta es ¿por qué? Porque por más que lo intentaron, nunca lo lograron llevar el programa socialista a sus últimas consecuencias, porque nunca pudieron terminar de subyugar a la sociedad, porque encontraron un límite en un pueblo rebelde que vela por su propia libertad, que protege con uñas y dientes su propiedad de las garras confiscadoras de los políticos y que se resiste a ser dominado. Aquí está la explicación, creo, de que la Argentina sea tan elegida entre quienes escaparon del socialismo en la región, a pesar de que prosperar en la Argentina en los últimos 15 años sin tener privilegio ha sido imposible. Porque uno puede entender fácilmente que haya 500.000 venezolanos en Chile, que es históricamente un país con una economía libre, por más de que en los últimos años el modelo que tanto bienestar generó para el común de los chilenos esté siendo cuestionado. Pero en la Argentina, con lo difícil que es, por eso siempre es grato conversar con nuestros queridos residentes venezolanos y constatar que no hay nadie más anticomunista y antikirchnerista en la Argentina que ellos. A la larga, como el socialismo es insostenible y necesariamente fracasa, los gobiernos que resisten en esa senda o terminan siendo rechazados por la sociedad o terminan violando la libertad y jugando con la vida de sus ciudadanos para preservarse en el poder. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para trincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. Por eso, cuando digo que la Argentina es un caso intermedio, lo es únicamente en términos relativos, porque su punto de comparación es el horror humanitario que han sido otras dictaduras asesinas de la región, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, de donde se escaparon 7 millones de personas en la última década para no compartir el hambre con las que se quedaron.
Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo. Pero obviamente el descenso al socialismo no ocurre de la noche a la mañana ni sale de un repollo. Nada de esto es posible sin un esfuerzo cultural constante por esmerilar a quienes defendemos el libre mercado, el capitalismo y a los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Esfuerzo que lamentablemente muchas personas de poder e influencia en el mundo libre han tomado como dado. Solo fíjense las ideas que defienden muchos organismos supranacionales, las ONG, las instituciones educativas y la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Uno se pregunta, ¿por qué lo hacen? Pois é, meus amigos, eu tive que tirar o nosso querido Javier Milei aí, ele ainda está discursando lá, mas nós precisamos seguir aqui, né, com o nosso trabalho, que é levar a verdade, né? Aí eu começo aqui então com o nosso querido Dr. Cláudio Caivano, a 5ª edição do CIPEC Brasil. Hoje, pelo que eu tenho visto, muitas autoridades internacionais e ainda coordenadores do CIPEC fora do Brasil estiveram aí no palco do CIPEC, né? Um evento importantíssimo, um contraponto ao Foro de São Paulo, onde os esquerdistas, onde os comunistas, os socialistas querem tomar, né, o mundo e principalmente a nossa América Latina. Este evento é importante para o Brasil ou é mais uma perda de tempo, como algumas pessoas, algumas mínimas, poucas pessoas, dizem que não vai dar em nada? Olha, Mário, essas pessoas que dizem isso, elas têm o direito de dizer o que elas quiserem, né? Eu sou um libertário, eu não sou um anarcocapitalista, mas sou um libertário por natureza, defendo a liberdade. As pessoas têm o direito de dizer aquilo que elas quiserem, mesmo que seja uma absoluta idiotice, né? Eles têm que falar e nós temos que aprender a ouvir. Veja só, não só é o mais importante congresso conservador, né, da história do Brasil, como você disse aí na sua 5ª edição, como ele vai, muito provavelmente, atrair a existência de outros congressos conservadores, atuando em outras regiões do país, voltadas a outro segmento. E vou dar um exemplo aqui. Eu estive em Boston para discursar no dia 29 de junho passado, no CCB USA, né, um congresso conservador brasileiro nos Estados Unidos. Então, o que eu diria é que falta, talvez, uma interação entre os organizadores. Não sei por que motivo, mas, né, não tenho nem como comentar, é apenas como sugestão que deveria haver uma interação. Porque o CIPEC, me parece óbvio para todo mundo, que ele seja um espaço onde os congressistas conservadores tenham a opção de falar para os seus apoiadores, né? Nem sempre eles têm essa opção, eles usam as suas redes sociais, mas nesses congressos, né, no CIPEC, você tem a oportunidade ali de, além de ser um apoiador, poder, por exemplo, encontrar, vê-lo ali em carne e osso, cruzar no corredor, poder, de repente, tirar uma foto, né, com aquele deputado que você admira, que você siga. Então, é sim um congresso de extrema importância para a gente continuar esse trabalho que o Jair Bolsonaro vem fazendo aí desde os primórdios, que é trazer esse ideal conservador com todos os seus valores implícitos para um número cada vez maior de seguidores. Mário. É interessante isso que você falou sobre ser de extrema importância. Eles gostam muito de usar esse termo extrema, né? Extrema direita. Meu GPS já não fala mais vire à direita, fala vire à extrema direita, né? Já veja só. Você pegou num ponto que eu tenho atuado, né? Eu não fui ao CIPEC,
até porque cheguei na quinta-feira aqui, pegar outro voo, apesar de ter baixado o valor da passagem aí, nos intervalos que eu vi, era forçar muito a natureza de um senhor, né, como eu sou agora, e pegar outro voo, passar 2 dias lá, arrumar lugar para hospedagem, etc. Mas a gente tinha uma outra missão aqui. A missão era palestrar em clubes de tiro, né? Nós fomos ontem às 10 horas da manhã e hoje passamos aí boa parte do dia. Eu cheguei aqui em casa agora há pouco, 4h30 da tarde, então a gente teve a oportunidade de interagir. É o mesmo princípio que o CIPEC usa, a gente chama isso de falar para convertidos. Mas por que essa importância? Porque a liberdade, ela é um conceito, e o brasileiro não tem o conceito do que vem a ser liberdade. Então é preciso, é imperioso que você faça retoricamente, né, diuturnamente, discursos através dos parlamentares para demonstrarem que nós somos livres para ouvir, para expressar aquilo que quisermos. E você pegou aí no ponto, né? Muitas vezes a gente cai no conto do vigário, como eu costumo dizer, que é aquela do outro lado. Né? Se nós estamos na extrema-direita, eles estão lá do outro lado, aquele inominável, aquele que eu não falo. Então, a gente precisa parar de cair nessas armadilhas, e você tem toda a razão, pegou no ponto. Vou dar um exemplo. Quando a gente aceitou o rótulo bolsonarista, por mais ideológico que isso seja, a defesa dos melhores princípios, eles tentaram colar uma pecha negativa. Nós é que temos, então, o dever de transformar e demonstrar que essa pecha negativa que eles tentaram impor na nossa narrativa, também através da narrativa deles, não cole e a gente continue pregando bem. É só disso que se trata, mas ótima observação, Mário. Muito obrigado, meu querido. Excelente explanação também. Vou pedir agora para o Alexandre Pires dar a visão dele sobre este evento, né? Este evento que, inclusive, Javier Milei deixou de ir a uma reunião no Mercosul com o Lula Rápio e foi até o Jair Bolsonaro e deu aquele abraço, né? Aquele abraço caloroso, abraço de amigos de verdade. E eu acho que o Pinguço lá do outro lado deve ter tomado uma garrafa de 51 todinha para aliviar a dor dele. O que você acha? O Pinguço tá que nem se manifesta, né? O Pinguço desapareceu nesses 2 dias porque não teria espaço para ele. Eu acho que o Javier Milei, ele usou isso, esse momento desse evento aqui no Brasil, para dar realmente um tapa político, né? Mas é a nível mundial, porque o que está acontecendo aqui está se repercutindo, né, mundialmente, né, pela direita no mundo. Eu acompanho ali muitos canais em Portugal e políticos portugueses, porque eu voto lá também. Então isso tem aparecido muito lá, né? E esse peso e calhou com a questão da eleição da França, né, que está ocorrendo hoje aí, né, nesse final de semana. Então, acredito que dá uma força maior. Acho que esse ano tem sido um divisor de águas, assim, para a direita no mundo, né, onde a gente ganhou no Parlamento Europeu, ganhou em alguns países importantes aí, temos eleição americana aí para acontecer, onde o Trump está na frente, e esse movimento que acontece no Brasil, aconteceu com o Javier Milei o ano passado, mas esse movimento que aparece agora no Brasil, ele está com muita força. Eu acho que é uma crescente, tem que se organizar mais, o Caivano colocou isso ali no início, eu acho que é importante essa organização, porque a gente vê que do lado da extrema esquerda, né, ou da esquerda, paz e amor, esse movimento não existe, essa união, essa unidade não existe, apenas lá existe a lacração. E aqui, no lado da direita, a gente quer realmente discutir temas sérios. Quem está acompanhando o CIPEC ali nas redes sociais, a gente consegue ver os diversos temas que estão acontecendo ali, que eles estão postando, as entrevistas. Então, quem acompanha isso, vê essa diferença da qualidade, né, do discurso da direita e do discurso da esquerda. E as pessoas estão se conscientizando mais. Isso é de extrema, usando a palavra extrema de novo, é extrema importância isso que está acontecendo, porque é um despertar necessário na cabeça das pessoas, na cabeça dos jovens. E eu falo nos jovens porque foi onde a esquerda mais atacou nos últimos anos, onde conseguiu destruir as questões educacionais, né, as instituições educacionais, e também conseguiu destruir a família em muitos pontos, né? Então, eu acho que essa
esse despertar que está acontecendo, ele se torna importante, né? Tem partido de pessoas que estão vendo, estão sentindo na bunda agora a economia, o jeito que está a economia brasileira, né? Esse nosso pé de galinha como refeição principal, e isso precisa realmente fazer com que as pessoas acordem. Excelente, Alexandre. O Caiado não apareceu, né? O doutor estava me perguntando aqui. O Caiado, ele não apareceu nesse CIPEC, pelo menos que eu vi, não, nenhum dia, nem discursou, e muito menos o Zema, né? E teve uma fala de um rapaz que estava, eu esqueci o nome dele, não me recordo o nome dele, mas eu vi e isso ficou na minha mente, que ele chegou e falou, fez um discurso antes de Bolsonaro discursar e falou assim, olha, o único líder que existe da direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Então eu senti uma certa agulhada ali, né? Uma certa pinicada no ego de algumas pessoas ali que se acham líderes da direita. Mas enfim, só para informação de vocês aí, eles não estiveram nesse evento. É muito estranho, né? Muito estranho, já que se dizem aí bolsonaristas, principalmente em época de eleição. Mário, só fazendo um adendo, eu vi, teve algum evento que aconteceu onde eu acompanho o Caiado ali nas redes, e ele saiu de algum evento, ele estava postando coisas sobre este evento, né, e até falando mal da questão federal ali. Se procurar nas redes dele, tem alguma coisa nesse sentido aí, então pode ser que tenha sido ocupado nessa situação, embora a gente saiba da guerrinha que existe ali, né. Pois é, meus amigos, pois é. É a pessoa que fala a verdade quer dividir a direita, né? É impressionante como pessoas que falam a verdade, que desmascaram muitas das vezes muitas pessoas, passam a ser aí divisores da direita, né? Mas é assim, vamos tocar o barco, né? Deixa eu dar um recadinho importante antes de a gente rodar a pauta, porque me parece que a Globo News está acabando, tá? Eu vou trazer essa notícia já para vocês. Pessoal, quem puder ajudar o trabalho do Fator Político BR, tá aí na sua tela a chave Pix, que é fatorpoliticobr@gmail.com, ou o QR Code que se encontra em toda a programação aqui. Se você preferir, aponte a câmera do seu celular e faça uma doação de qualquer quantia para ajudar o canal a se manter no ar. Vocês têm percebido que nos últimos dias tem baixado e muito a audiência dos programas do Fator Político, e não só do Fator Político, mas de outros canais também de direita, canais de notícia. Isso se deve ao fato de os canais de direita sofrerem algum tipo de perseguição em todas as plataformas, tá? Então a gente conta com a sua ajuda neste momento para você estar sustentando aqui este projeto e ajudando e fortalecendo a direita cada dia mais, tá bom? Vamos então seguindo aqui, olha, que o fim da Globo News está chegando. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, que conhece a Globo, né, como ninguém, fez uma revelação que está deixando todo mundo de boca aberta. Vamos acompanhar, então, o trechinho que a produção vai jogar na tela para a gente. Vamos lá. Não é perseguição, é simplesmente notícia, e é exatamente isso. A Globo News passou uma vergonha histórica no mês passado, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu já tinha colocado aqui, quem acompanha aqui o meu perfil sabe que eu cubro aí mídia, e eu tinha dado que a Globo News é traço de Ibope. Ela dá tudo que dá menos do que 0,4 ponto na TV brasileira é considerado traço. Aí eu peguei os dados aí, emprestados do meu querido Leandro Sarubo, do site Teleguiado, sobre a TV paga no mês passado. Então vejam, no mês retrasado, em maio, a Globo News deu 0,13, 0,1. Então, veja, abaixo de 0,4 já é traço de Ibope. A Globo deu 0,1. Em junho, gente, ela conseguiu cavar o buraco na cova onde ela estava, ela deu 0,08 ponto. Ou seja, a Globo News deu, no mês passado, nas 24 horas do dia, no Brasil inteiro, 800. Gente, fazendo um cálculo rápido aí, isso dá mais ou menos 25 mil domicílios no Brasil, num país de 208 milhões de habitantes, 25 mil domicílios vendo o Globo News nas 24 horas por dia. Ou seja,
Isso é nada, gente. Absolutamente nada. Está uma crise desgraçada lá dentro. Depois eu vou contar. Pode ter intervenção, porque o negócio ficou feio ali. Tem um ranço, pegou-se um ranço na emissora, mesmo puxando o saco do jeito que está desse governo aí. Não todos, tá? Não, é injusto falar que todo mundo na Globo News puxa saco do governo. Mas quem puxa, né? Puxa o saco. Então, vejam bem, se já era 1/10 de audiência, agora deu 0,08 de audiência, ou seja, ninguém mesmo mais assiste esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, dá muito mais comentário aqui nessa rede, no TikTok, lá no Twitter, contra a Globo News, falando mal, tá dando mais engajamento para ela do que telespectador na frente. Então, uma coisa histórica, jamais isso tinha acontecido desde que começou a medição da TV paga, o Ibope, que deve ser lá por 2008, 2009, jamais. E depois eu faço outro vídeo, porque já está sendo comentado dentro da Globo, uma intervenção na Globo News. Pois é, a gente já sabe disso, né? Isso tá na cara que não dá Ibope, não tem a audiência que tinha alguns anos atrás, perdeu-se aquele poder, né? Unânime que a Globo tinha, principalmente em jornalismo, em notícia. Nós damos, muitas das vezes, muito mais pontos de Ibope do que a Globo. É por isso que eles querem nos amordaçar, é por isso que eles querem acabar com os canais de jornalismo independente, né? E a gente vê ele falando que há pessoas lá dentro que não puxam o saco do governo. Claro, não cai o Pix para eles vão puxar o saco por quê, né? Tem alguns lá dentro que realmente são, vamos dizer assim, isentos, né? São jornalistas isentos, mas é porque ainda não caiu, eles não passaram a chave Pix para as emendas que caem aí para a imprensa. Mas, enfim, queria saber aqui, em primeiro lugar, do nosso querido doutor Caivano, o que se dá a essa crise dentro da Globo News que pode ser fechada nos próximos anos? Olha só, Mário, eu não tenho essa resposta, né? A gente sabe que o que eles pregam, na verdade, né, é algo contrário a levar informação à população. E pode ser justamente isso, né? Aquela questão de causa e consequência, que eles estejam agora, obviamente, sentindo a consequência de não dar informação, ao contrário, desinformar o cidadão. Será que o cidadão comum, aquele que se recorria, né, ou melhor, que recorria à Globo News ou aquilo que eles falavam para se informar? Olha só que coisa, né? Nós, voltando de Boston, chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, e para não voltar de trem, que a gente estava com a bagagem mais pesada, porque você vai para lá, você acaba sempre comprando uma lembrancinha, trazendo alguma coisa para alguém ou para si mesmo, a gente pegou um Uber. E esse Uber, além da bandeirinha do arco-íris, né, ele tinha a questão da Globo tocando lá. Então, eu não estou, obviamente, sei da questão que o Alexandre defende, e a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Agora, a grande questão aqui é que eles protagonizaram por muito tempo a divisão das classes das pessoas, ou classe de pessoas, né, de maneira artificial. E isso agora pode estar lhes custando justamente esse traço, né? Ou seja, essa intervenção que essa pessoa fala, eu nunca tinha visto esse senhor, não sei a que ele se refere de intervenção. Será que é uma intervenção da Globo no programa? Né? Ou será que uma intervenção estatal para acabar com... Não entendi direito, isso ficou aqui para mim, está retumbando. Eu não desejo, de verdade, vou colocar aqui para todos vocês, com direito a errar, né? Que é próprio para todos nós. Eu não quero que acabe, não. Eu desejo mais é que eles continuem. Ora, põe dinheiro nisso. Continua investindo dinheiro, porque quanto mais dinheiro investido nisso, quanto mais desinformação eles continuarem tentando, mais irão convencer a parte de cá das pessoas que já acordaram que esse tipo de coisa que eles fazem é desinformar. Isso, para nós, é muito bom. Tem uma frase célebre, até utilizei hoje na minha palestra no Clube de Tiro. Veja só, você não deve interromper, é atribuída a Napoleão, né? Você não deve interromper o seu inimigo quando ele estiver errando. Deixa-o errar, deixa-o continuar errando. E é justamente isso
que a Globo News tem feito aí nos últimos meses, né? O pouco que a gente vê nas redes sociais, o Alexandre falou sobre rede social, né? As pessoas acabam acompanhando, vêm muitos recortes, e eles são, me parece, campeões de recortes de passapanismo para o governo que aí está. E isso, mais uma vez, reitero, pode ser o motivo pelo qual eles estão tendo traço de audiência. Agora, quanto à questão de liberdade de expressão, a possibilidade deles falarem, eu quero mais é que continuem. Só não venham mexer conosco que estamos nas redes sociais. Excelente, meu querido. Só explicar aqui para a nossa audiência que a nossa querida Lili Pacheco iria participar do programa, só que ela não conseguiu entrar lá, tá? Acho que deu problema na conexão lá onde ela está, nos Estados Unidos, e ela não conseguiu entrar aqui conosco, tá bom? Mas a gente vai tocando o barco aqui, se ela conseguir durante a programação, ela pode entrar aí a qualquer momento, tá? Agora sim, querido Alexandre Pires, você concorda com o Caivano que a estratégia seria deixá-los falar, que eles teriam que continuar sim no ar para eles falarem mais baboseira e assim caírem ou serem picados pelo próprio veneno? Sem dúvida nenhuma, isso é o melhor, na verdade, é o que a gente precisa ter, é exatamente isso. E liberdade de expressão é isso, o Caivano traz muito bem. Então, só que a Globo, principalmente, né, e essa questão do traço de Ibope para uma televisão do tamanho da Globo, seja esse canal pago ou não, porque os números são um pouquinho diferentes do canal pago e do canal aberto. No aberto, o ponto no Ibope significa 1 milhão de pessoas assistindo. Já na TV a cabo, pelo número de assinantes, nós temos aí cerca de 250 mil assinantes aí. Então, esse número cai realmente aos níveis do que o jornalista ali falou, ex-Globo, né, se eu não me engano, ele, inclusive. E o Caivano levantou essa questão, né, que eu acho que a Globo, ela se identificou somente com essa militância, e essa militância não representa nenhum grupo realmente, essa militância só faz barulho, né, e eu, como o Caivano levantou ali a questão de eu ser gay, né, como eu tenho milhões de direita, o meu perfil, ele é cheio de gays de direita e lésbicas de direita, enfim, que seguem, que a maioria são empresários, entendem de economia liberal e vivem disso e dependem disso para a sua subsistência e não assistem esses canais. É uma militância muito pequena, então a Globo ela está fechando as suas portas, porque ela sai da população, da grande população brasileira, da grande massa da população brasileira, para atender somente a uma militância, né? Então, o número de Ibope está de acordo com o público que eles querem atingir, que é esse público exclusivamente de militância, e que não representam, e que só faz barulho. Então, quando o Caivano entra ali no Uber, né, essa pessoa, ela foi picada pelo inseto da burrice, ela vai continuar lá, né, e não vai conseguir mudar o perfil dela por conta disso, né, então as pessoas nem pensam mais. Então, é raro a gente conseguir conversar com essas pessoas da esquerda, essas pessoas da militância, é muito difícil, porque a gente não consegue ter uma conversa adequada com elas. Então, esse perfil que a Globo tem hoje, ele é mínimo, né, então a Globo tende realmente ou a sucumbir, né, o que pode acontecer, e até mesmo pela questão dos canais independentes, das pessoas terem uma liberdade, enquanto nós tivermos essa liberdade de escolher o que vai assistir, a quem vai ouvir, né, a gente se identifica com pessoas hoje, mais do que com meios de comunicação, né, a gente então vai atrás daquilo que para nós tem mais coerência no que fala, né, pessoas que apresentam dados, que apresentam fatos reais e que a gente busca informação, né, e a Globo cai por terra. Essa semana, até um exemplo que eu vou citar aqui para finalizar, eu fiquei na dúvida se a matéria que eu estava lendo era realmente do portal G1, que falava dos benefícios do pé de galinha. Daí eu fui buscar realmente ali dentro da plataforma, e existia uma matéria falando dos benefícios do pé de galinha. Então, assim, é uma coisa tão incoerente isso, e ele está falando com um público tão fechado de mente, e a manipulação. Então, assim, as pessoas não estão mais abertas a isso. Benefícios do pé de galinha. Isso é matéria que se apresente num portal do tamanho da Globo. Então, assim, é só desqualificação, e eles mesmos dá corda. O Caivano falou certo. Dá corda para esse povo se enforcar, que é a melhor maneira.
Doutor, o senhor quer complementar algo? Quero sim. Primeiro eu quero parabenizar o Alexandre, né? Não é a primeira vez, eu faço algum tipo de comentário e o meu intuito nunca é usar comentário assim, né, nessa segmentação que eles que fazem, né? Não estou me referindo ao Alexandre, a essas pessoas, a esses pregadores, né? Porque são pregadores de determinadas facções, vamos chamar assim, na melhor acepção do termo, dentro da sociedade. E de novo, é legítimo, e eu quero parabenizar o Alexandre, porque ele jamais se sentiu incomodado por qualquer comentário que eu tenha feito, e não somente isso, ele está dizendo que eu tinha razão, né? Ou seja, há uma segmentação, ele faz parte do grupo, então melhor do que ninguém ele pode explicar isso, acabou de falar, e eu vou agora ter a oportunidade de complementar um pouco. Quando eu me referi a isso, era justamente nesse sentido, porque as pessoas que estão lá, elas estão tentando pregar uma determinada atitude, uma determinada conduta pessoal, como se essa fosse a atitude correta. E olha o que eu vou trazer para vocês aqui, que para mim foi abominável. Eu não sou um católico fervoroso, sou um cristão, eu oro, né? Eu pratico ali os meus hábitos de me concentrar, de olhar para dentro de mim mesmo, de entender se eu posso ser melhor ou não, dentro daquilo que acredito que Deus determine para nós. E eu fiquei incomodado em Boston, porque onde você passa, tem bandeira do arco-íris. A igreja mais antiga, acho que é da América, construída em 1741, está lá até hoje, preservada, porque eles preservam muito a história deles. Ela estava lá com bandeiras do arco-íris. Aí eu me pergunto, né, o que significa isso? O que tem a ver ser gay com religião? Eu entendo que religião e a igreja esteja de portas abertas para receber qualquer cristão, independentemente daquilo que ele defenda, independentemente de quem ele seja, de suas preferências sexuais. Agora, quando eles tentam fazer dessa forma, eles acabam sendo assintosos contra nós conservadores e tentando passar a pecha de que nós é que somos errados. Eles são o futuro, eles são a verdade, eles são a vida. Gente, é isso que tem que acabar. Nós temos que ter o direito também de sermos ouvidos. Eles têm o direito de falar, é isso que eu defendo. Eu só quero o direito também de ser ouvido. É isso. Parabéns, Alexandre. Obrigado. E vou complementar rapidinho aqui o Caivano. Eu sou cristão e sou assíduo da minha igreja, né? E sou totalmente aceito, e eles sabem da minha posição, assim como o meu marido também. Aqui na minha casa, na frente de casa, acabamos de colocar uma estátua de São Francisco de Assis, porque ambos somos devotos de São Francisco de Assis, e temos uma estátua de São Francisco na frente de casa. Então, assim, é uma minoria, Caivano. Então, eu quero deixar claro para as pessoas entenderem que, e a audiência aqui do canal é bem grande para isso. Então, é uma minoria que faz barulho. Essa minoria não representa os gays, tá? Não representa, porque a maioria tem base familiar. A questão sexual é uma coisa, a maioria entende, respeita os dogmas da igreja de uma forma, principalmente a questão moral, né, de não afetar a vida do outro, de não atrapalhar, de se manter longe de vícios, enfim, a gente tenta, né? Ninguém é perfeito, né? Senão a gente não estaria aqui vivendo nesse planeta. Então, assim, todos aqui têm as suas coisas a melhorar, né? Então, e a igreja fala disso, a igreja é amor, a igreja sempre recebeu a todos de braços abertos, desde da igreja católica, quanto os evangélicos, quanto os espíritas, dos quais eu também me identifico. Então, essa minoria que faz barulho, ela está perdendo força, até no meio LGBT. E eu te digo isso porque eu tenho amigos trans, eu tenho amigos que, hoje, na minha época, eram os andrógenos, né, que são meio lá, meio cá, que a gente não sabe o que é, enfim, tudo isso que hoje tem outros nomes, né, para confundir a cabeça da gente, e em cima de estudos que fizeram para a educação, para confundir a esses jovens, né, então, eles são uma minoria, e só que, infelizmente, essa minoria, ela é barulhenta, assim como a minoria dos negros também, que eles querem colocar os negros numa bolha, eles querem colocar os gays numa bolha, e agora eles estão dividindo os gays em várias categorias, justamente para poder dividir cada vez mais, que é o interesse deles, que é onde se tem o controle. Então, os sociólogos explicam isso claramente, né? As pessoas que se dispõem a entender e que não vão apenas para esse lado da militância, né? Os sociólogos, eles entendem que essa divisão, politicamente, ela é interessante para justamente esses grupos que querem o poder. Mas o verdadeiro poder é o povo. Acho que o exemplo que a gente teve agora aqui
no Brasil, recentemente, com a questão do Rio Grande do Sul, foi que a gente viu que o povo é o único poder que a gente tem e com quem a gente pode contar. O resto são apenas personagens que a gente se identifica, como eu me identifico com o Bolsonaro, e sou bolsonarista, e escrevo isso claramente nas minhas redes sociais, e me orgulho de ter essa bandeira, já que colocam rótulos, como a gente falou no início do nosso programa aqui. Esse rótulo de bolsonarista, eles queriam pintar de ruim, só que isso hoje caiu por terra. E as pessoas começam a ter esse movimento, e principalmente nessas eleições, e a dizer, sim, eu sou bolsonarista e vou votar em quem o Bolsonaro indicar, ou quem o partido X indicar, porque é a minha forma de pensar. Então, essas máscaras estão caindo, e isso tem sido muito importante para todos. É isso aí. Então, finalizando aqui, de uma vez por todas, nós, conservadores cristãos, não odiamos né, os gays, as lésbicas, enfim. O que nós odiamos é a extrema LGTV 4K Full HD e por aí vai, entendeu? É o extremismo que a gente odeia, não a pessoa, né? É isso que acho que a gente tentou passar aqui nesta mini pauta. Agora podemos seguir para a pauta que é traficantes contra a igreja que nós estávamos falando aqui. Olha só. Missas e eventos em igrejas católicas, como festas julinas e homilia, foram canceladas neste fim de semana em bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, depois que um traficante decidiu que as paróquias não poderiam celebrar missas, casamentos ou batizados. Houve-se um tempo em que até os traficantes rezavam uma cartilha onde a igreja não poderia ser tocada. Mas vivemos um tempo sombrio, né, meu querido Cláudio Caivano, principalmente no Rio de Janeiro, né, que está aí sendo tomado há muito tempo, na verdade. O Rio de Janeiro não é comandado por uma pessoa, mas sim por facções. Pois é, Mário, sem querer, na verdade, eu não sei se foi sem querer que a produção elaborou a pauta de hoje, mas elas estão ligadas, né? O que a gente disse aí sobre a questão da Globo News, ela pode ser transportada para a questão da igreja, e eu vou explicar. Eu sou mais antigo, eu tenho 53 anos, vou completar 54, então eu sou da década de 70, quando aqui na Vila Prudente, onde eu moro, os padres atraíam os fiéis menos favorecidos para que construíssem suas casas de alvenaria em terrenos pertencentes ao Estado ou à prefeitura. Ou seja, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam fazendo as comunidades, fazendo as favelas. Os traficantes, os bandidos, se aproveitavam das favelas, das comunidades, para se proteger. Porque ali, às vezes, falta um endereço, falta um nome de rua, falta um número de casa. Isso acabava propiciando a eles uma proteção. Proteção que a igreja também fez questão de abarcar. Venham, são todos fiéis, não importa o que você faça. E, de novo, também concordo com isso. Somos cristãos. É dado a todos, mesmo que pequem, o perdão. Mas para que recebam esse perdão, tem que minimamente se arrepender. Eu não conheço traficante arrependido. Se alguém conhecer um, por favor, eu estou vendo aí nas redes sociais um ex-PCC arrependido. É o único exemplo factual que eu posso trazer. Não conheço ninguém. Agora, eles estão experimentando justamente do próprio veneno. Eles se voltaram. A igreja, quantas vezes não se voltou contra os policiais militares? Quantas vezes não apontou os dedos para os policiais militares no intuito de dizer que eles é que faziam o mal? Mas olha, traficante, até onde eu saiba, ele trafica, porque não é lícito, entorpecente. E ele vende entorpecente para as crianças, para os fiéis da mesma igreja que essas pessoas pregavam para proteger os traficantes. Agora, infelizmente, chegamos a um nível, como você muito bem disse na entrada, na abertura aí dessa matéria, Mário, a um momento em que eles tomaram conta, são eles agora que mandam, porque eles são muitos. Como é que a igreja vai responder a isso? Ela vai se manter aberta? Ela se manteve com as portas abertas? Pelo que eu li na matéria, não. Teve que fechar as portas para a segurança de quem está lá dentro, para a segurança dos próprios padres. E agora, como é que fica? Como é que a gente vira esse jogo? Então, é muito bonito criticar lá
na lacrosfera, dizer que polícia é que age como bandido, polícia é que é o vilão, e agora você precisa de quem? Aí no Rio de Janeiro, você precisa da polícia, e você não tem. Sabe por quê? Porque o STF disse que não pode ter ação policial nas comunidades. Tá difícil a gente mudar de comentário, viu, Mário? Esse é mais um daqueles, eu te disse, agora segure as suas consequências. Excelente, meu querido. Seria então a omissão, pelo que eu entendi, a omissão da igreja está resultando em tudo isso, né? E a produção me passou aqui que é importante frisar que o traficante evangélico, eu não sei se essas duas palavras podem estar no mesmo cenário, porque se vocês não sabem, eu sou evangélico, né? Eu me batizei em 2009, então eu sou evangélico batista renovado, e eu não consigo ver nessa mesma frase escrito traficante e evangélico, tá? Eu não consigo, mas foi o que foi me passado. Então, um traficante evangélico mandando fechar uma igreja católica. Então, aí a matéria já vai para uma outra vertente, né? Jogar de novo, novamente, os cristãos evangélicos contra os cristãos católicos usando um traficante. Para vocês verem como que a mídia podre está hoje em dia, né, meu querido Alexandre? E tudo volta para aquela manipulação que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa divisão, e é isso que eles precisam. Então, assim, nós tivemos um número crescente de evangélicos, principalmente nessas comunidades, no governo Bolsonaro, e a gente viu isso, e o trabalho que a igreja evangélica faz junto às comunidades é muito superior em qualidade do que a igreja católica. Isso eu falo como católico, né? Mas a minha irmã é evangélica e eu vejo o trabalho incansável que o evangélico faz, e eu acho muito, muito legal a igreja evangélica como um todo e a maneira como ela age como comunidade, só que justamente eles querem dividir para poder ter o poder, né? Então, a gente sabe de onde vem esses mandos e desmandos, acho que ninguém aqui tapa o sol com a peneira, por mais que a gente evite falar, no fundo a gente já sabe a resposta, a gente sabe que lá atrás, quando o STF cria uma legislação, né, ou exige que não se tenha polícia nas favelas, a gente sabe muito bem qual era o caminho que eles queriam que fosse tomar. Então, isso aí é só apenas um dos passos, né? Além de toda a mídia, que a gente também acabou de falar, da Globo, eu acabei de ver, pediram para que eu visse uma série, como eu comento de cinema nas minhas redes sociais, que é o meu hobby, enfim, para falar de uma série da Globo que falava do início do PCC e do Comando Vermelho. Quando eu fui assistir um capítulo, e não vou assistir mais, era endeusando esses bandidos. Então, essa manipulação e esse acordo que existe entre a mídia, esse governo que está no poder, e o Supremo Tribunal Federal, a gente entende na mão de quem que a gente está sendo, de quem a gente está sendo governado, né? Então, a gente sabe que o caminho é esse, a divisão é que vai acontecer, só que isso tende a piorar, né, Caivano e Mário? Eu acho que foi uma igreja hoje, amanhã vai ter a segunda, vão tirar os evangélicos que estão no meio das favelas, e a gente sabe fazendo um trabalho excelente, e assim eles vão dominando e vão levando a droga. E a droga, o problema da droga, ele é muito maior do que essa droga que vai ali para o maconheiro na esquina, que vai para o cara que cheira o pó. A gente tem uma indústria farmacêutica por trás, e eu trabalho com a área da saúde, então eu estou falando daquilo que eu sei, que quem estuda um pouco mais sabe, mas a maioria desses medicamentos são derivados de drogas, né? Por uma anestesia, a gente precisa ter a droga que o povo coloca nariz adentro, né? Então, a indústria farmacêutica manipula, é uma indústria muito forte, que não pensem em vocês que os traficantes vendem só do pozinho e da maconha que vai vender para a pessoa ali no sinal de trânsito, porque não é assim que funciona. A banda toca de outra forma, e de uma forma muito mais pesada do que a gente gostaria que essa banda tocasse. É uma pena, mas a gente está na mão de bandidos, e eu não tenho medo de falar isso, porque é a percepção que dá. Quando nessa semana, aquela questão da Amazônia, né,
da energia elétrica lá, né? Tu vê que foi um grande acordão que foi feito, quem vai pagar a conta é o povo aqui que vai pagar a luz mais alta. Então, a gente sabe na mão de quem que a gente está, e é a destruição e a divisão das pessoas novamente. Exatamente, meu querido, exatamente, porque a igreja nos últimos dias, nos últimos tempos, inclusive, a igreja, e aí eu não estou rotulando igreja católica e evangélica, a igreja de Cristo, ela está tendo um papel muito importante, principalmente na política. Aquela historinha de que política e religião não se mistura, ficou para trás. Ficou para trás. Os cristãos, nós estamos influenciando agora. Estamos dentro da política, inseridos dentro da política. E isso está incomodando a casta. Aí eles estão indo para cima. E como que eles vão para cima? Eles começam pelas bases. É pelas bases. É lá dentro da comunidade, com um traficantezinho que se intitula evangélico, para atacar os católicos, para mandar acabar com a quermesse, porque ele não aceita aquilo. E isso é tudo manipulação da mídia, porque eu não acredito nessa história. Mandou fechar porque não quer festinha, não é para ter festinha naquele momento. E eles mandam e pronto, acabou. Não é porque ele tem raiva do católico, mas a matéria tende a levar a gente para esse pensamento. É justamente a divisão que eles têm feito sempre. Bom, pessoal, podemos ir para a última e importante pauta aqui desta tarde de domingo. Olha só. Direita avança na França. Disputa acirrada entre direita e esquerda na França. Segundo projeções, a coligação de esquerda venceria a direita? Será? Olha só, começou a sair, então, apurações, né, projeções de que a extrema esquerda venceria a direita na França. A gente tem que começar a usar esses termos, né? A extrema esquerda e a direita, né? Para a gente começar a fazer um contraponto com eles aí. E há uma disputa acirrada, né? A Le Pen venceu aí no Congresso no primeiro turno e a gente vai ter aí o segundo turno e as indicações começam a aparecer, as pesquisas começam a indicar a vitória da extrema esquerda. O que o senhor acha disso, doutor Caivano? Veja só, vamos voltar só no ponto rapidamente aqui para fazer também esse link com o que a gente está vivendo no mundo, né? Evangélico significa que alguém fruto de uma determinada doutrina da igreja, né? Lato sensu, como você acabou de dizer, que é a ligação que a gente tem, a religião, a religação com Deus, que é o ato de evangelizar, ou seja, de pregar o evangelho. Então, causa-me muito espanto estar na matéria dessa maneira que você colocou, um traficante evangélico. Olha, as duas coisas não combinam na mesma frase, porque a evangelização pregada pelos evangélicos, inclusive dentro de presídios, da pessoa, não é? É da pessoa eu não consigo ver droga. O cara dando, desculpa, um pacotinho falando Jesus te ama. Veja só, né? Como, né? Eu vou lá na frente, que nós vamos falar agora de política. Me parece, como você muito bem colocou de novo, Mário, que eles tentaram, como você tem a bancada evangélica dentro do Congresso brasileiro, eles tentaram colocar esta frase para dizer, tá vendo? Olha só, evangélico é perigoso, hein? Olha, evangélico, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, hein? Olha lá. Me parece muito mais isso, né? Uma questão semântica de culpabilizar mais uma vez alguém que esteja em determinado segmento da doutrina, ou seja lá da doutrina que for. Quanto à questão na França, ela é só prova de que a direita vem avançando no mundo, e eu vou dizer aqui àquelas pessoas que possam ter ouvido a notícia de que no Reino Unido um trabalhista assumiu e as cadeiras, né, mais de 410, também foram ganhas, né, foram conquistadas pelos partidos dos trabalhadores. O Reino Unido sofre de uma questão diferente, e vou explicar, ao menos no meu ponto de vista. Vamos deixar claro, eu não sou especialista nessa matéria, mas é o que eu tenho acompanhado da geopolítica desde então. Os ingleses optaram por sair da União Europeia, da Comunidade Europeia. Tiveram o Brexit. Para impedir isso, foi tentado 2 eleições. E nas 2, a população, a maioria, tendeu para deixar a Comunidade Europeia. Isso trouxe consequências, né? E vamos lá, as consequências são quais? Perda de emprego, diminuição
de mercado, importação e exportação com a própria comunidade europeia, mas a gente precisa entender que o Reino Unido foi utilizado dentro da comunidade europeia para financiar os países com um PIB inferior. E isso estava custando muito mais caro do que agora eles fora da comunidade europeia. No entanto, na questão social, obviamente, eles estão enfrentando problemas financeiros, problemas econômicos, e isso precisa ser revertido. Não acredito, não é isso que eu estou dizendo, não acredito que os trabalhistas vão conseguir. Ao contrário, eles capturaram esse tipo de discurso para vencer as eleições lá e muito provavelmente daqui o mesmo período, seja de 4, 5 anos, você vai ver o inverso acontecer, ou seja, a direita voltar, os conservadores voltarem ao poder lá no Reino Unido, que é o que está acontecendo na França. A França vem combalida economicamente há muito tempo e é fruto de subsídios que sugaram literalmente o pagador de impostos e por isso que a direita ascendeu ao poder dessa maneira. E veja que as duas matérias, né, que a produção colocou aqui para a gente ler, nas duas é perceptível que eles tentam colocar como uma vitória da esquerda, quando na verdade não é. O número de cadeiras para a direita foi muito maior, e para que a esquerda conquistasse um número aí de cadeiras para conseguir se opor à política que a direita irá trazer, eles tiveram que se associar, olha, veja só quem, a centro-direita. Então eu vou te perguntar, Mário, será que não é mentira chamar de centro-direita? Será que eles não estão travestidos de algum tipo de coloração aí? Aquela que lembra o sol, estão fingindo lá também, estão usando sapatênis, estão fazendo convenções lá em Boston, são do PSDB francês e estavam, na verdade, infiltrados? É isso que a realidade da França nos mostra, porque se eles se uniram numa pauta contrária aos costumes da direita, isso já mostra que vertente ideológica eles têm. E, com certeza, é o oposto da extrema-direita. Pois é. Hoje, né, foi o segundo turno lá na França e temos matérias aqui de um site que eu realmente não consigo ver veracidade, mas eu vou ler para vocês aqui as manchetes. França, vitória foi adiada, diz Le Pen, após projeção favorável à esquerda. E aí no mesmo site, UOL, Bardella admite derrota na França, mas critica esquerda incendiária. Ou seja, as projeções dizem aí que quando for fechada as urnas, acho que ainda não foi fechado, né, vai dar aí vitória para a esquerda na França. O que você tem Mário, a me dizer? Oi. Desculpa te interromper, mas você leu a outra submanchete, subpauta disso daí, diz o seguinte, ó, a líder do Reunião Nacional afirmou ainda que Macron estava agora em uma situação insustentável. Como é que ele pode estar em situação insustentável se eles estão dizendo que a esquerda ganhou e que a direita perdeu? E a frase da Le Pen, ó, tenho muita experiência para ficar desapontada com um resultado em que duplicamos o número dos nossos deputados. Ora, narrativa. Nenhuma vitória é conquistada do dia para a noite, meus amigos. Eles estão fazendo exatamente o que tinha no Brasil. A gente tem que aumentar o número de cadeiras de conservadores para conseguir se opor a outro tipo de ideologia política. E vou repetir o que eu tenho dito incessantemente, vai ser todas as vezes que eu puder participar, eu vou dizer, é lícito existirem essas duas vertentes. O que é ilícito, a meu ver, e não é, na verdade, saudável, é você ter hegemonia de um lado ou de outro. Isso tem que ser cíclico. É só isso que eu teria a adiantar. E aí, meu querido Alexandre, é narrativa que eles querem que a gente acredite mesmo que a extrema esquerda está tomando a França? Olha, o socialismo na França sempre existiu, na verdade, ali de uma forma muito forte, né? E hoje, então, assim, com a saída do Reino Unido, né, pelo Brexit ali, a Europa ficou enfraquecida, onde só temos a França e a Alemanha como exponenciais mandantes de dinheiro para os demais países, né, que dependem disso. Então, é uma economia muito frágil, a economia europeia, nessa questão de produção e tudo mais, é muito complicado. Eu falo isso como cidadão europeu, com quem investe lá também, tá? Então, o Reino Unido, ele está fazendo esse caminho, mas ele vai voltar para a direita, porque ele tem essa tendência, né? Só que nesse momento eles estão com uma questão de empregos muito, muito forte, uma questão de falta
né, de subsistência das próprias pessoas mesmo, isso no Reino Unido, coisas que não aconteciam antes, tá? E agora, até por causa dessas dívidas que tem, enfim, ele liberava o dinheiro, mas ele não estava recebendo de volta, como o Caivano trouxe ali. E a França, eu acho que esse movimento, o número de cadeiras não mudou, a gente teve o Parlamento Europeu dominado pela direita. Então, é uma tendência na Europa isso acontecer, né? Então, ali foi um acordo político e que já se movimentou logo depois do primeiro turno das eleições, aonde o centro-direita se juntou ali com a esquerda para tentar ganhar. Então, ali tem uma manipulação, como a gente tem o nosso centrão aqui, que vai de um lado para o outro, é mais ou menos isso para as pessoas poderem entender. Então, ali, na verdade, vão ser grandes acordos, mas eu acho que o pensamento da direita, essa questão de aumentar a produção e aumentar os trabalhos, é somente com o dinheiro realmente sendo gerado ali através do empreendedorismo, enfim, tudo isso que vem, porque a França, quem foi lá, e eu vou dizer a minha experiência agora, eu tive lá em 2012, depois eu tive em 2019, não faz muito. E a diferença que eu vi foi absurda, até pelo número de imigrantes muçulmanos. E a gente lembra que esses muçulmanos, eles têm total direito de entrar na França, porque muitos desses países africanos muçulmanos eram colônias da França, e eles têm documentação francesa para poder estar lá. Só que daí os subsídios dados foram muito grandes, e virou uma terra de ninguém, onde se perdeu. Tu vai para Paris, no interior não é tanto assim, mas tu vai para Paris, eles perderam a identidade deles. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi em 2012, né, eu trabalho, porque eu ia lá a trabalho toda semana, tá, isso pelo meu trabalho. E daí eu andava livremente ali pela Torre Eiffel, por exemplo, e em 2019, depois que eu fiquei anos sem ir por causa de trabalho, mudei de trabalho, enfim, a Torre Eiffel simplesmente toda blindada, e tu tendo que passar por uma revista para entrar, sempre com medo de um ataque terrorista, por essas veias aí realmente dos muçulmanos, enfim, que é o maior medo deles, que a gente viu ali o último grande atentado que teve naquela questão da revista e também da boate lá. Então, eu acho que esse foi um grande acordo que a França fez, né, para poder gerar um número de cadeiras e que ficasse mais ou menos equilibrado ali, para que o governo Macron tente se manter um pouco mais ali, né, mas eu acho que logo, logo vem as mudanças aí, vamos ver se não vai ter outros candidatos ali para essa questão de primeiro-ministro, enfim. Exatamente, foi o que ela disse, foi adiado, né? Exato, só isso. Estremeceu. O importante é que estremeceu, né? As bases estão estremecidas, a direita se mostrou forte e a esquerda agora que lute, né? Aí porque vão vir aí mais vitórias lá na frente. Foi apenas adiada. Sementes de uma vitória futura, disse a Le Pen. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu já quero agradecer o meu querido Alexandre Pires pela participação mais uma vez, sempre disposto aqui a nos ajudar nos domingos. Deus abençoe grandemente sua vida e até a próxima, meu amigo. Obrigado, gente. Até a próxima. É um prazer estar aqui. É só me chamar, que a gente vem aqui discutir um pouquinho, falar um pouquinho de política, que é tão bom. Caivano, obrigado aí. Até mais. Valeu, meu amigo. Siga lá, viu, pessoal, na rede social, no Instagram, é Ale Salser. Eu esqueci de perguntar para ele, mas eu lembro de cor aqui. @Ale Salser, tá? Vocês sigam ele lá no acho que Salser em inglês é Pires, né? Pires é Salser, né? Aí ele tem essa rede social que ele posta todos os dias lá informações sobre filmes e tal, que ele falou, e também sobre política, sempre ele está atualizando também sobre o Rio Grande do Sul, que é onde ele reside, tá? Meu querido Cláudio Caivano, também passa suas redes sociais, já te agradeço imensamente por você ter participado aqui comigo no domingo, meu amigo, e tava com saudade de dividir a bancada com você. Quem tava com saudade era eu. Mário, você é show, de verdade, você tem uma atuação brilhante aqui na condução do programa, então mais uma vez te parabenizo. Parabenizar a gente faz assim, que nem eu fiz, né? Elogiar. A gente faz ao vivo, às claras. Se precisa chamar atenção por alguma coisa, a gente faz no privado, ninguém precisa ficar sabendo. Olha só, Cláudio Luiz Caivano, as pessoas me encontram no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, onde eu tô lá assiduamente, né? Só fiquei de folga aí esses 10 dias,
eu pude fazer só 2 lives, era muito ruim lá a conexão, porque, obviamente, empresas brasileiras não têm tanto acordo com empresas de telefonia lá nos Estados Unidos, então isso me prejudicou um pouco, mas a gente vai voltar aos trabalhos aí amanhã, vamos estar com todas as pessoas, e Mário, toda vez que você me convidar, estarei aqui presente, pode ter certeza. Muito obrigado mais uma vez e um bom domingo a todos. Obrigado, meu querido, igualmente. Você que fica comigo aqui, precisa te passar aquela informação precisa, importante, tá? O Fator Político BR precisa da sua ajuda, fazemos um jornalismo independente e a chave Pix para você ajudar o canal tá aí na sua tela, fatorpoliticobr@gmail.com. Vamos fortalecer a direita, vamos fortalecer o jornalismo independente. Então, se você puder fazer qualquer tipo de doação, de qualquer valor, fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que fica durante toda a programação aqui dos programas da grade, tá bom? Te vejo no próximo programa, nos próximos programas. Você que ainda não conhece o meu trabalho, Direita no Brasil Oficial é o meu canal pessoal, tá bom? Onde eu também trago jornalismo ali independente todos os dias. Então me segue lá, Direita no Brasil Oficial. Te vejo nos próximos programas. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até breve. Gugar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Seu Gugar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas, roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca.